Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é a Rafaela Rupental Thyssen. Ela é uma jovem autora. Ela já publicou O Rei Abaixo do Sol e Alma. Ela também tem diversos contos, né? É, que a gente vai falar um pouquinho desses aqui e tal, e crônicas também, para Rafaela contar um pouquinho da história dela e um pouquinho sobre ela. A Rafa gosta de gatos, viajar, comer, gatos, flores, escrever e gatos. Rafa, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, o palco é seu. Então, olá, pessoal. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando dessa gravação. É muito gratificante na minha história de escritora, até para vocês me conhecerem um pouco melhor e também para eu poder falar um pouco melhor. Muito bem. Eu acho que ele já me apresentou muito bem, principalmente a parte dos gatos, porque eu gosto muito de gatos. Tenho meus 11 gatos em casa. E, enfim, acho que eles sempre dão aquela calma, aquela concentração necessária para a gente escrever um pouquinho melhor. Uhum. Uh, Muito bem. Rafa, obrigado de novo. E eu tenho uma surpresa para mostrar para você. Aguarde só um instantinho, tá bom? Olá! que surpresa! Ai, vou chorar E aqui no aí, meio da Rafa, gravação. tudo bom? Bom, Ai, tô pessoal, ótima, melhor agora. gostou da surpresa? Amei, amei, amei. Nunca passou pela minha cabeça, gente do céu. Bom, pessoal, para você que não assiste o canal, vergonha, porque essa é a Fran, né? A Fran também é autora e ela escreveu a versão dela das Aventuras de Merlin, que é bem melhor que a série de TV, pelo menos melhor que o final, né? E foi a, e foi a Fran que me recomendou falar com a Rafa. E aí a gente achou legal trazer a Fran para participar da entrevista com a Rafa. Tudo bem para você, Rafa? Tudo bem, sim. Nossa, maravilhada, encantada. Ai, gente do céu. Muito bem. Ai, Eu já apresentei a Rafa e ela se apresentou, viu, Fran? Uhum. Então agora eu vou fazer as perguntas e aí a Fran vai entrando, porque ela conhece mais você, né? Principalmente quando a gente estiver falando do seu livro e das suas crônicas. Então, Rafa, conta pra gente da sua jornada. ai, gente, por onde eu começo? Se eu quiser começar pelo início, acho que é desde que eu comecei a escrever mesmo. A história é E, sua. ai, como tudo começou? Desde os 6 anos, assim, quando eu aprendi a escrever, eu sempre gostava de usar a escrita para inventar histórias e tudo. E eu acho que isso tem muito a ver com... Vocês estão me ouvindo bem? Quero saber se vocês estão. Ah, eu acho que tem muito a ver com a minha infância. Eu tive uma infância muito rica, eu estava sempre rodeada de amiguinhos e a gente brincava bastante de aventuras, de monstros, enfim, várias coisas. Então sempre tinha aquela emoção, assim, e aquilo me marcou muito. E com essas aventuras eu fui crescendo e eu fui vendo que tinha algo maior por trás delas. Então tinha a gente brincava, mas antes a gente queria colocar algum sentido por trás, alguma lição, sei lá, alguma moral, algo nesse sentido. E aí eu vi que, bom, tem algo por trás e eu não quero perder isso, eu quero deixar guardado. Então eu comecei a escrever, a gente brincava ali, eu gostava muito de brincar com os meus amigos de monstrinhos, coisas assim, heróis. E aí eu Uhum. quis escrever essa história. Então, comecei assim. Mas o momento que eu realmente me reconheci como escritora ou quando eu realmente pensei, bah, eu quero ser escritora, é isso que eu quero para minha vida. Acho que foi com 11 anos já. Tanto que com 11 anos eu escrevi no papel, no caderno. As histórias já estão com as páginas amareladas, assim, meio se desintegrando as folhas, mas ainda tem o caderno. Ai, E eu que escrevi uma história legal. longa, sim. Que E legal. aí escrevi uma história longa, era de um alienígenazinho, enfim, era ele na vida dele, na família dele. Mas eu queria transmitir aquela coisa de ética, mesmo sem saber o que era uma coisa ética, assim. Aham. Né? Ah, E aí eu queria mostrar a história, mas fazer as pessoas pensarem nisso também. E, enfim, tá lá até hoje, não, nunca foi terminada. Mas aí também que eu comecei a perceber, né, que, bom, eu não posso escrever com a linguagem do dia a dia. Eu tenho que escrever com uma linguagem mais
especial. ah, Enfim, para as pessoas conseguirem entrar na história, né? Ter essa imersão. Uhum. E aí, Ah, a partir disso, eu nunca parei de escrever. que legal. Ia ser legal se você de vez em quando postasse assim umas fotos dessas páginas para o pessoal ficar curioso, né? Ai, sim. Então, então as histórias que você gostava eram todas histórias de aventura, histórias com finais felizes, né? Era sempre voltado para fantasia, né? Aham. Ficção. Ah, Aquela ficção mais voltada para a Idade Média, assim, de druidas, de fadas, de aham. lobisomens. E daí, com 13 anos, eu queria escrever história maior, assim, também já estava lendo livros maiores. Mas Uhum. eu não cheguei a escrever ainda, porque eu não me sentia pronta também. E, enfim, fui guardando as histórias, tenho várias histórias planejadas, Ah, lá que eu legal. fui refinando na cabeça com o tempo também. Mas a primeira que de fato consegui escrever por completo, que eu vi, não, agora é a hora, eu estou pronta, foi o Rei Abaixo do Sol. Ah, nossa, você É já meu já primogênito. já chegou chutando já, né? Falou, não, eu vou escrever. Ai, que legal. Tá vendo, Fran? Ela Sim, escreve sim. histórias com gente boazinha e final feliz. Ai, sou muito boazinha. Ai, que Sou cruel ali no maldade. meio. Tem Não, aquela crueldade assim no meio da história e tudo, mas ai, não sei. eu acho muito Aí você. eu preciso da opinião de uma pessoa assim que é basicamente uma super vilã. E aí, Fran, você acha que as maldades que tem no livro dela é pequenininha ou não? É pequenininha. É. Ai, São pequenininhas e fofinhas. Ai, são fofinhas ainda. ai. O pessoal tem que Vou ler. tentar caprichar mais no próximo. Ó, cuidado, Mas cuidado. Alma, meu Eu segundo livro, acho que é vou um pouco mais sombrio. o livro que está em pré-venda. Eu quero ler Alma. É aquele, acho que é um pouquinho mais cruel, assim. Pela capa eu percebi que ele é um gênero um pouco diferente, né? A gente vai Uhum. falar aqui dele. É, Mas, ô Rafa, eu gosto sempre de pedir para os convidados para eles darem um conselho, né, para jovens autores, pessoas que têm inspiração para escrever. Ai, eu acho que o meu conselho, eu até estava pensando muito sobre isso. Eu acho que é bem simples, escrevam, assim. Uhum, Porque muitas vezes eu me via travada, assim, pensando, não, não é a hora, eu não quero, eu não estou pronta. Eu tinha aquela trava, assim, de ficar perfeito logo. E aí depois eu fui pensando que não, não é assim, eu tenho que escrever e depois eu vou poder revisar, e daí revisar de novo e de novo. Então eu escrevo, por mais que eu ache que não está completo, que não está tão bom, uhum. mas não desisto, sabe? Ah, ah, E para mim, eu tenho sorte de ser uma escritora com memória ruim. Então, eu vou escrever uma cena, a cena está na minha cabeça, a cena é, está toda planejada, só que eu não vou lembrar a forma que eu escrevi. Então, quando eu for para revisar, eu é. vou ler como uma pessoa que está lendo de fora. Eu vou ter ideia que eu fiz transmitir, mas eu vou estar lendo de fora. E aí eu vou ver assim, bom, realmente está certo isso, sabe? Ah, legal. E Então, assim, eu né? leio de fora e ver se eu consegui transmitir aquilo que eu queria. Mas a gente vai ensinando sempre. Então, o conselho é escreva. Eu tinha muito rápido. Ah, E, é um ótimo conselho, uhum, né? E uhum, assim, eu sei que a pessoa tá aqui no vídeo, né? Mas uhum. quais são seus autores favoritos? Tá. Acho que é o clássico. O Tolkien, o Lewis. A gente está esperando um espaço vendo e tá molhando meu carregador aqui. Eu tô aqui fora. Deixa eu colocar um paninho por cima, gente. Aqui não era pra chover, mas tá assim. Tá, Então, ensinando. e Só tapei aqui para não dar pau. Não. ah, Ah, então, eu acho que são os clássicos mesmo. aham. Tolkien, Lewis, Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia foram que me guiaram como leitora. E também tem uma que acho que não é muito conhecida, que é Juliette Maria, e ela escreveu a coleção da Filha da Floresta, e esse foi o livro assim, que me fez me descobrir como leitora. Poxa, Eu que tinha. legal, que Uhum. legal. Ele trabalha bastante a questão da mitologia celta, assim, o livro é grosso, épico, assim, não sei, 600 páginas. E é ali que eu criei aquele gosto pela leitura. E acho que até hoje é um dos livros mais me cativa, assim, mais norteou o meu estilo de escritora. Tal como as Crônicas de Nárnia.
Sim. Até eu acho que o Rei Abaixo do Sol tem uma linguagem bastante parecida com as Crônicas de Nárnia. Toda a energia da história também parece um pouco. Ah, é que nem E... a Fran já tá concordando, né, Fran? Né? Então, não tá faltando ninguém nessa lista? Tá faltando a Fran. Ah, obrigado. Senão ela vai quebrar as minhas pernas. As minhas também. Ai, gente, mas eu li o livro da Fran, foi esse ano que eu tive que pegar mesmo pra ler, e eu já tô apaixonada, assim, pela história. Então. Agora eu vou começar o segundo livro, mas a maneira dela escrever também me identifiquei bastante, eu pensei, eu quero começar a escrever parecido com ela também. É o que eu ia te perguntar, porque eu tô torcendo pra Fran conseguir o livro físico dela, né? E por causa da Fran, eu vou começar a ler livro eletrônico. Mas assim, você já falou um pouquinho. Mas fala assim, especificamente sobre a Fran e como ela escreveu e como o livro dela afetou você, porque você já deu uma palhinha pra gente. Sim. Eu acho que o livro dela consegue limpar várias coisas, assim, que são essenciais num livro. Essa questão da aventura, da magia, que eu nem amo, né? Mas a forma que ela descreve os diálogos, adoro muito os diálogos dela também. As sacadas que ela dá na cena, aquela pulguinha que ela deixa atrás da orelha, né? Então, acho que são várias coisas assim, que combinam. Também a questão de abordar bastante a cultura celta, que me fez andar nos livros da Juliet Marillier também. E, enfim, até os nomes dos personagens. E fala pra gente, assim, teve alguma coisa no livro da Fran que te chocou e qual que é seu personagem favorito? Eu acho que tem outros personagens favoritos. A Aurora e o Felipe, até pelo nome, porque o meu nome de escritora é Aurora Fego, então eu pensei, que legal. Também me lembrou, eu sei que não era essa a intenção exatamente da Fran, mas eu lembrei da Aurora e do Felipe, da Bela Adormecida. E daí eu pensei, ela me contou que não foi tão intencional assim, né, Fran? Mas que acabou ficando e eu adorei, assim. E daí eu pensei, nossa, quando eu li, eu pensei, tipo, tinha Lenda de Arthur, talvez tenha alguma referência. Não, claro, não tem nada a ver com a Bela Adormecida mesmo. Mas eu acho que o personagem que eu mais gostei foi a Aurora. Ela tem esse rostinho de inocente, esse rostinho angelical, aí, mas sempre tem uma maluca que todo mundo acha que é assassina, ela diz mesmo que é um monstro. Aí eu fico com carinho e falo, não, você não é um monstro. Ela pode pegar no colo e abraçar. Acho que a Fran gostou desse feedback, né, Fran? Eu tentei dar um feedback. Tentei dar um feedback sem dar spoiler, assim, mas eu posso tentar escrever um pouco mais também. Não, mais do que spoiler que a Fran dá, não tem, não se preocupa não. Nossa, eu dou spoiler? Como assim? Você fala um monte de coisa do seu livro. O que eu falei é a realidade. Ele não acredita, Rafa, que eu matei uma criança. No livro inteiro, eu fiquei me perguntando se ela realmente estava morta. Aí, tá vendo? Aí, spoiler? Ainda tenho as minhas spoiler. Ainda tenho as minhas dúvidas. Que triste. Então, e Rafa, eu tenho as minhas perguntas, mas a Fran também tem alguma coisa separada aí, né, Fran? Você não fez as perguntas, você não teve tempo de fazer, você estava dormindo, né, Fran? Você foi dormir, pegou no sono. Gente, pra quem não sabe, o apelido carinhoso da Fran é o Flash do Zootopia, aquela preguicinha, né? É porque eu fico imaginando que a Fran traz volante, a preguiça dela deve acabar. Nossa, meu Deus do céu. Agora você mudou de novo meu nome? A gente entende perfeitamente. Viu só? E, Rafa, fala um pouquinho pra gente do seu processo. Processo criativo? Isso. Beleza. Então, acho que o meu processo criativo envolve várias coisas que vão se complementando, né? Primeiro tem a parte das ideias, assim, aquela parte criativa, aquele gatilho que dá, aquele insight, né? E acho que uma das coisas que mais me ajuda a imaginar e sentir aquelas cenas na minha mente são as músicas. Eu gosto muito de escutar essas músicas épicas, músicas celtas também.
músicas pop, assim, mais intensas, tipo, da Aurora, da Ruelle. E elas me ajudam muito a pensar nas cenas. E, claro, às vezes algumas situações do dia a dia mesmo, do cotidiano, mas tem que estar aberta para pensar sobre elas, né? Porque às vezes a gente vai vivendo no automático, não, nem percebe o que está acontecendo. E às vezes é bom, né? Eu parar, analisar o que aconteceu, e daí pensar como é que eu posso transpor isso pro livro. Ah, Então legal. é essa mescla, né? E E claro, daí também tem essa questão de, tá, tenho a cena aqui, tive esse gatilho de alguma coisa que aconteceu no dia a dia, mas eu tenho que encaixar tudo. Então, tem essa parte emocional, tem essa parte de percepção, e acho que também tem a parte mais racional ali, de, bom, tem essa cena, mas como é que eu posso encaixar? Isso de fato faz sentido na história, e porque a gente pensa, ah, uma ação, alguma coisa, mas isso vai ter várias consequências, vai desencadear várias outras coisas. Então, é até um desafio, né? Ver se aquilo de fato vai fazer sentido. Até porque não é só porque é fantasia que dá para colocar qualquer coisa mirabolante, né? eu entendo. Você tem vezes que a gente tá lendo um capítulo, alguma coisa, poxa, tá muito legal, mas aí você fala, não fez sentido da forma que foi colocado. Às vezes na cabeça da pessoa fez, mas como é uma certa dificuldade, né? E você é uma pessoa organizada, tipo assim, você fala, opa, tô preparado, eu vou fazer, ou você senta para escrever e fica, sabe? Assim, sabe? Aí, não sei, né? Se você tivesse uma filha, fala, mãe, você vai fazer comida? Mamãe tá escrevendo, filha. Eu não sei, você conhece uma pessoa assim? Você conhece uma pessoa assim, Fran? Sim, gente do céu. Você é concentrada ou você meio que dá uma procrastinada, sabe? Acho Como que é eu sou bastante concentrada, assim, porque penso, tô com tempo livre, vou aproveitar aqui. Acho que escrever é uma das coisas que mais me satisfaz nessa vida, assim, que dá aquele sentido. Então eu paro e escrevo, mas com o Rei Abaixo do Sol, que eu acho que não tinha tantos elementos ao mesmo tempo, tantos personagens, assim, não precisei anotar muita coisa. Então eu conseguia estar tudo formado na minha cabeça. Ah, Com o legal. Príncipe Abaixo das Estrelas, que eu estou escrevendo agora, e a continuação de O Rei Abaixo do Sol, ele vai ser muito mais complexo, tem muito mais páginas. Então, eu fiz toda a estrutura, organizei como eu vou fazer. Então, eu já sei tudo que eu vou fazer, que vai ter em cada capítulo. Então, eu tenho tudo organizado, assim, o esqueleto, e daí eu paro e escrevo, agora é hora de escrever essa parte. E, claro, às vezes, quando a gente vai escrevendo, a gente percebe, é melhor colocar certa parte antes ou depois, né? Ah, legal. Mas eu acho que eu não dou muita procrastinada, não, Ah, legal. porque Não, eu sou bem ansiosa para escrever. eu só tô falando Já que tem que escrever logo. às vezes eu tô falando com alguém, a pessoa fala, e aí, tudo bem? Eu tô conversando com a Fran, ela tá me dando umas dicas. Para de conversar com a Fran, porque ela devia estar escrevendo. É certeza que ela tá sentada na frente do computador e tá conversando com você e imaginando o que ela vai colocar nas páginas, né, Fran? Às vezes também faço isso um pouquinho. Mano, eu sento mesmo para escrever e começo a fazer um monte de coisa, e a hora que eu vou ver, a hora passou e eu escrevi. Que nem, agora eu tô falando com vocês aqui, eu já tive que abrir o WhatsApp aqui, que eu tô cheio de mensagem para responder. E tá assim. É, Eu entendo. a Fran, ela, Mas ela, ela não consegue ficar sem interagir com o pessoal. Ela, não consigo. Não ficar sem interagir, eu me sinto perdida. É uma coisa assim. Mas é legal porque a gente vê tipo, dois aspectos diferentes, né? De como funciona o psicológico do autor para escrever. Vocês escrevem gêneros parecidos, mas vocês têm técnicas completamente diferentes, né? Ô, Ana, Então, e agora vamos falar dos livros da Rafa, certo, Fran? ó, Então, antes da ó, gente falar do. Antes da gente falar do Rei Abaixo do Sol. deixa eu fazer em fecha pro Marcos. Espera aí. A minha filha É. ganhou uma dedicatória da Rafa, tudo bonitinha, né? Aham. Aí ela também mandou uma para mim, ó. Ah, Não tinha legal, como que não. linda. Fazer Coração. ideia. Então, agora, né, eu queria, antes da gente falar do Rei Abaixo do Sol, para a Fran, né, falar para ela o que ela achou do livro, a resenha dela,
Quais são os personagens que ela mais gostou? Olha, pra falar qual personagem eu mais adorei, o Teste. Ai, que dó! Eu adoro o Teste. Ele é um amorzinho de pessoa. Por mais que lá no começo ele começa aquele príncipe enfadado, chato, eu adorei ele. Nossa, o Kael é um amorzinho de pessoa. Ai, tudo muito bom. A minha filha, vem aqui um pouquinho, Ana. Vem aqui um pouquinho. Só vem aqui um pouquinho cá pra ver você. Ai, Fran, vai começar a me fazer ela vai chorar. dar aquele sorriso de paisagem, quer ver dela, coitada. Aqui, ó, abaixa aqui. Fala oi. Oi. Pergunta pra ela o que você iria falar do pato. Pato. Ela perguntou, Rafa, por que você fez o rei virar um pato? Você poderia ter feito ele virar um dragão, um outro bicho, mas não Ó, um o spoiler. Ai, boa, boa, adorei a pergunta. É que eu acho que o Pato contrastava muito com aquela personalidade que o Humberto tinha no início, bem no início do livro, aquela coisa de o rei vaidoso, pomposo, enfim, se achava superior a tudo e todos, né? Eu até coloquei, acho que antes disso, que se ele fosse um animal, seria um pavão, assim, que abre as penas e se mostra. E o pato, ele já tem aquela imagem mais desengonçada, ele é mais frágil, né, do que outros animais. Então, ali foi o momento do Humberto perceber que, bom, ele também tem as suas fraquezas, ele não é tudo aquilo que ele imaginava. Foi, acho que, uma maneira de fazer a experiência mais contrastante que se poderia ter, né, com aquilo que ele era. Ah, Então, legal. ele é muito indefeso, assim, sabe? E é uma criatura simples, assim, digamos, se tu vai comparar, sei lá, com um leão, um boi que é mais, enfim, que é maior, tem todo aquele porte. Já o pato não, né? Então, por isso o pato, para ele ver, sentir na pele como era mesmo. Ah, legal. Eu falei isso pra ela. Se fosse um dragão, não ia dar certo, ele ia ficar muito forte. Ele ia ficar pior do que era antes. A vaidade dele ia aumentar. Ele tinha que ser um pato frágil, porque o pato, qualquer caçador pode matar ele, né? Ele não ganso, sabe por quê? Por causa que o ganso ele é muito forte. Ele sabe nadar, sabe voar e sabe andar. Olha! Essa aí é ligeira que nem a mãe. Cuidado, vai roubar seu trono, hein, Fran? Puxou a inteligência da mãe. Só espero que não puxe a maldade também. Nossa, ela é maldosinha, assim. Nossa, tá entregando a filha. Coitado. Bom, Rafa, mas fala pra gente do Rei Abaixo do Sol, porque você disse que você gosta de fantasia clássica, C.S. Lewis, Senhor dos Anéis. Fala pra gente os elementos que você quis incorporar, mas dando o seu próprio ritmo. Os elementos em que sentido? Como do você tema. isso influenciou você na criação do seu personagem, do seu mundo, como você tem criaturas fantásticas, é alta ou baixa fantasia? Ai, sim. É alta. Eu considero que é alta fantasia, porque é um mundo diferente do nosso, né? E, enfim, eu tentei colocar uma magia, aquela coisa de fantasia, mas que fizesse as pessoas pensar em algo da nossa realidade, né? Então, através da fantasia, eu tentei colocar elementos que tivesse algum simbolismo, por exemplo, o rei que se transformou em um pato, né? Ah, por que um pato? O que ele está fazendo ali? Para as pessoas tentarem fazer essa associação. Tanto que é por isso que eu acho que o Rei Abaixo do Sol tem essa mistura entre romance e um pouco de fábula, como se fosse uma fábula maior, assim, fábula romanceada. Claro que é um pouco mais complexo, né, do que uma fábula e tudo mais, mas eu acho que é com esses elementos que eu tento jogar, né. E como Nárnia, Tolkien me influenciaram, bom, acho que primeiro pelas criaturas mágicas, por como dá para proceder com a magia de uma maneira mais verossímil, digamos, de colocar a magia, mas de uma maneira que tenha coerência ali dentro da história, né? Enfim, tentar encadear os elementos mágicos
Ah, sem. Oi? é uma coisa que eu concordo com você, a Fran também, né? Porque a magia ela tem que fazer sentido, porque se ela não tiver um custo ou uma forma de funcionar, fica muito overpower. Porque assim, eu gosto de Tolkien, o meu favorito do Tolkien é o Silmarillion, mas se você for analisar o Gandalf, ele tecnicamente não é um mago, ele é um guerreiro que usa um manto cinza e bate com um cajado ou com uma espada, porque a magia dele nunca foi explicada. A magia dele é tão essencial, tão antiga, que o Tolkien deixou tanto para a gente fazer a imaginação, na imaginação, que não faz tanto. A gente não sabe o que esperar. A gente vai esperar o quê? Ele vai convocar alguém? Ele vai fazer uma prece, ele vai fazer uma bola de fogo, algo assim, a gente não sabe o que esperar, né? E aí fica muito no ar. É até meio misterioso, né? Também. Entendeu? Aquelas lacunas abertas. Daí, no caso, no meu livro, eu tentei associar muito com a questão religiosa deles, né? O que tem de transcendente em O Rei Abaixo do Sol. Então, no caso, o Sol, né? Que representa o céu, algo maior. Desculpa pela minha câmera, gente. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. E também aquela magia que procede do submundo, das trevas, né? Então vem de outra fonte, né? Não é deles mesmos que Ah, vem. legal, Uhum. legal. Ah, é por isso que a Fran gostou do submundo, das trevas. Agora faz É, sentido. faz sentido, né? Então, Eu gostei. Posso falar por que que eu gostei? Eu claro. achei, assim, muito interessante, porque, assim, a Rafa, o mundo dela, vamos colocar ali que ela criou meio que Nárnia, né? Ela criou um novo mundo, meio tipo Nárnia, né? A gente tem lá o Sol, que é o colocar o Deus é tudo, ele representa bem o Aslan. Só que nem tipo assim, a gente tem aquela parte do Senhor Assobio, que é bem o Saruman lá do Senhor dos Anéis, né? E o que eu, assim, eu achei mais lindo de tudo é as partes bíblicas que ela coloca, Marcos. Hum, Ela coloca várias citações bíblicas e ela usa essa citação para explicar de uma maneira tão juvenil para as crianças mesmo entender. E é uma coisa assim que toca na gente quando é adulto. E que nem poxa, eu que falei para ela, legal. eu queria ler o livro dela no primeiro dia de janeiro. Por quê? Eu queria começar janeiro com uma leitura que marcasse. E, assim, quando eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus do céu, eu escolhi o livro certo para começar o ano. Porque ele é maravilhoso. Nossa, ele explica cada coisa e fala muito da simplicidade. É lindo, 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 Marcos. Eu recomendo você a ler, porque, olha, ele mexe profundamente com a gente. Muito, muito, sabe? Vai me É fazer muito chorar aqui de novo. Gente, eu vou fazer um corte disso, só disso para colocar. Nossa, porque eu nunca vejo a França assim sendo tão bonzinha. Você tocou o lado da luz dela, você tá tirando ela das trevas, ou ela tá querendo te arrastar para as trevas, não sei. A gente ainda vai ver. é Eu me tipo assim, o escondi aqui. próprio tem essa parte mais sombria, mais pegada, que vai te jogando assim na aventura cada vez mais para baixo, o dela vai subindo, sabe? Ele vai te levando mais pro alto. Ai, É que uma legal. coisa assim, nossa, muito linda, Marcos. Sério. Pô, não vai fazer a menina chorar, Fran. Agora falando dos seus Eu personagens. digital, Ah, amei tanto o livro que eu falei para ela, agora eu quero físico com dedicatória para Ana Laura, tá, você tipo assim, você sabe? não pediu, você pode mandar um indicador. Agora aparece a Fran. Eu quero com. Agora Eu é a Fran que a gente comprei conhece. e depois eu comprei o físico. E eu dei para Ana Laura o físico para ela ler. Claro, assim, ela é criança, né? Ela lê devagar, mas assim, ela tá gostando da história. E eu acho que é uma coisa muito boa para as crianças, tipo, da idade dela, iniciar já o começo da juventude, mais adolescência com um livro desse. Porque falta muita humildade nessas crianças. E ele ensina essa parte. Nossa, é maravilhoso. Não tem sim o Ah, que falar muito da parte do amor. Obrigada. que legal. Bom, agora a Você já pergunta, foi. a pergunta é para Rafa, mas a Fran também tem que dar o parecer dela, né? Rafa,
Quais são seus personagens favoritos e qual te surpreendeu com o público? Ai, gente. Chega aquela encruzilhada, qual é o favorito, né? É a escolha de Salomão. Ai, gente, exato, tem que ter com sabedoria. Mas a verdade é que a mãe tem seus favoritos aqui. E eu acho que assim como a Fran, é o Teste e o Kael. Até porque eu acho que eles acabam se desenvolvendo muito mais, né? Eles aparecem mais na história, têm a personalidade mais desenvolvida. E apesar de o Kael ser o protagonista, o Tasha aparece muito também. E acabei me afeiçoando a ele, assim, conforme eu fui escrevendo, foi aprofundando, né? Foi abrindo aqueles tentáculos, a personalidade dele. Nossa, aí tudo que ele sofreu, quanto ele era mal, muito, muito babaca, perdão a palavra no Não tem início, problema. mas e aí depois a gente começa a entender o que está por trás, por que ele é assim, né? Enfim, tem toda uma questão psicológica também, emocional, né? E o Kael é o Kael, né? Aquela integridade de ferro, que não importa o que acontece, não se abala. Então tem essa questão da firmeza, assim, que eu penso, quando eu crescer eu quero ser que nem o Kael. Olha! E aí, Fran, o que você Então, acha? Olha, eles são realmente mesmo os preferidos, mas eu ainda prefiro o Dash. Por quê? Nossa, ele foi muito bem desenvolvido. Tipo assim, mostra desde o começo aquele príncipe invejoso, ciumento. Aí depois ele vai passando a história, vai mostrando ele melhorando, ele desenvolvendo. Aquela parte da caverna, Rafa, eu chorei. Eu chorei. É porque ela fez isso. Mas na hora eu lembrei daquela outra parte que você tinha colocado. Eu falei assim, não. E isso é uma aprovação que ele precisa passar para ele melhorar. Porque por mais que ele andou o deserto, com o tempo, ele foi tipo assim, ele foi conhecendo Kael, ele foi desenvolvendo, foi melhorando, mas ele ainda tinha aquele rancor, aquela tristeza dentro do coração dele, ele precisava melhorar. E de todos foi o que eu mais me afeiçoei, mas porque foi o mais desenvolvido, né? Porque assim, o Humberto, ele tem o desenvolvimento dele, mas o desenvolvimento dele é mais no início. Depois que ele vira pato, tudo, ele melhora. Então foi assim, quando você começa a falar da parte das guerras, né, que ele andou invadindo reinos, fala assim, não acredito que o Humberto fez isso. Mas ao mesmo tempo você vê o porquê que o teste é assim, por que as irmãs dele é desse jeito. Por causa do pai. Entendeu? Mas é assim, agora a irmãzinha dele, ai que fofinho. Eu adorei muito o nome dela agora, tá? Mas ela é uma gracinha. Foi assim, por ela ser pequena, eu acho que foi por isso que ela não chegou a ser corrompida pela maldade, pela inveja que os outros mais velhos têm. Ela já cresceu ali do lado do Kael, desde pequenininha, do pai mais humilde. Então eu entendi muito a diferença dela dos irmãos, mas assim, é o teste, não tem outro. É o teste. Ai, pena. Não, ele é o melhor desenvolvido mesmo. Sim, gente, eu amo. Amo, amo, amo. Então, E o Humberto deu aquela pegada Salomão, né? Virou Salomão da vida. aí, legal. Aí a Miriam é a Miriam, né? Ela tem todos, cada um deles tem uma coisinha que ela gosta, né? E eu gosto de perguntar, porque assim, né? Uma frase que eu gosto de usar, que a Fran gostou da minha frase também, é: o que seria do mundo sem o Capitão Gancho? Como é o seu vilão? Porque tem uns vilões que são muito ruins, mas tem uns vilões que a gente adora. Como é que foi a sua criação do seu vilão? Depois a Fran dá a opinião dela sobre o vilão. Então, tem mais de um vilão, mas eu acho que o principal deles é o Senhor Assumiu. Quem lê o livro vai entender por quê. Que é o Érata. Enfim, depois vai se descobrir um pouco mais o passado dele, não quero dar muito spoiler, mas o desenvolvimento dele também foi muito bom, assim. Porque quando o Kael foi buscar pela água da vida, que é, enfim, o tema principal de O Rei Abaixo do Sol, enfim, ele teria que enfrentar desafios, mas eu não queria colocar qualquer desafio nessa jornada.
E aí eu pensei que tem que ser um vilão bom que tenha algum sentido na história. E eu fui desenvolvendo o Eratar, e o Eratar, ao mesmo tempo, foi um jeito também de desenvolver o passado, a personalidade do próprio Humberto, do próprio Teste, né? Então, eu acho que foi aquele vilão que serviu para desenvolver os personagens. E também para ser aquela pedra de tropeço, né? Porque o que ele incomoda ao longo do livro. Gente, tá. E até como eu coloquei no livro, né? Às vezes precisa de um vilão grande, enorme, que incomoda muito para mostrar o tamanho, a dimensão da força dos próprios heróis, né? Até onde eles são capazes de ir para conseguir, enfim, a salvação ali do rei Humberto, né? Até onde eles são capazes de ir para cumprir o dever, né? Quanto eles Ah, conseguem suportar. legal. E aí, Fran, o que que você acha? Sua opinião? É bem isso mesmo. Esse senhor assobio é terrível, o Eratar também, sabe? Eu gostei muito dos desafios, sofri com esses desafios, porque meu Deus do céu, eles realmente pelejaram naquele em tudo, tudo. Imagina o personagem lá e sozinho para cumprir a missão dele. Daqui a pouco ele descobre que o príncipe está atrás dele. Aí do nada aparece o senhor Assobio, depois vem o Eratar. É muito, assim, muito legal. Eu amei. Uma coisa que eu queria te perguntar, Rafa, é assim, aqui nas notas de agradecimento, você colocou que o senhor Demerch, que te deu a ideia, né, do senhor Assobio. Como foi isso? Ele foi introduzido assim, tipo assim, de última hora? Como que foi? Que o senhor, como? Deu uma cortadinha, desculpa. Ó, dou também a Demesh o crédito pela brilhante ideia de colocar o senhor Assobio na história e dificultar ainda mais a vida do jovem Kael. Ai, sim, sim. Então, quando eu estava escrevendo Rei Abaixo do Sol, eu estava muito conversando com um amigo sobre a história e tudo mais. E aí ele acabou me dando muitas ideias também, a gente trocava bastante. E acho que isso também que me impulsionou a escrever tão rápido, a pegar e escrever direto, assim. E aí, no meio dessas conversas, acabou surgindo o Eratar, né? O Senhor Assobio. E, enfim, daí ele deu a ideia, coloca um vilão assim, eu pensei, vai ser isso. Daí, a partir daquilo, né, ele falou, coloca um homem grandão que vai perseguir, que vai ser a pedra de tropeço. Eu pensei, vai ser isso mesmo. E aí eu comecei a desenvolver toda aquela história de Argentia, o que o Eratar representava, né, ali no meio. Não podia ser qualquer pessoa, né, tinha que ter alguma coisa por trás, tinha que querer algo a mais. Ah, Mas a ideia principal, tipo, coloca um vilão assim, foi dele. Daí eu fui desenvolvendo. Sim, Ah, sim. isso é legal. É tipo assim, aquele personagem que você bola o enredo, né? Uhum. Só que daí do nada aparece uma ideia ali, um personagem que você, tipo assim, ele se encaixa tão bem que parece que ele já estava no enredo principal, né? Uhum. Sim, sim. Ah, Tanto que vai ter é isso aí. muito mais coisas sobre o passado dele no Príncipe Abaixo das Estrelas, sobre o passado de Argentia. Então, vou cavocar um pouquinho mais fundo. Ai, legal. que legal. E se a Fran não tiver outra pergunta, eu queria que a gente passasse para os spoilers, né? Que você acabou de falar, que já tem mais 2 livros e a Fran deve estar doente para ler. Se é que você já não mandou alguma coisa para ela, né? Eu posso mandar. Gente, não quero mandar spoiler, mas mando com todo prazer. Você não pode, por exemplo, não precisa dar nenhuma palhinha para acalmar o coração da Fran, coitadinha. Você sabe como é difícil para ela acordar cedo, para ela falar com a gente? Já foi sacrifício, né? Agora Pô, tem a recompensa. Ai, que maldade. Eu já falei que eu acordo cedo. Eu acordo antes das 6, só que depois eu volto a dormir. Entendo. Adoro também. De manhã cedo, quando melhor eu consigo escrever. Parece que as ideias fluem melhor. Mas Exatamente, mas tá bom, faz tempo que eu deixa. não vejo. Mas tá bom. Sobre o Príncipe Abaixo das Estrelas, então, além de desenvolver melhor o passado de Argentia, do Eratar, tudo, né? Como é que se deu essa guerra? O que realmente estava por trás dela, né? Além daquele jogo de poder entre os reinos. Além de desenvolver isso, eu vou desenvolver alguns outros personagens que ficaram um pouquinho de lado em O Rei Abaixo do Sol.
Tanto que eu acho que a história vai ter umas 600, 700 páginas, assim. Tô tentando não escrever Nossa! demais. Sim, é muita coisa. Você acha que Então, a talvez você vai Ketânia... ter que dividir? Então esse seria o segundo livro. Daí o terceiro, acho que seriam mais outras. Então, tá tipo, gente, eu tenho que cuidar pra não cortar muita coisa. Porque vai surgindo, tem novos personagens, né? Mas eu vou desenvolver muito mais, então, a Ketânia, por exemplo, que no livro 1 ficou aquela imagem mais estereotipada, né, aí aquela víbora venenosa, né, que adora semear o conflito e a discórdia. Nossa, deve ser a personagem favorita da Fran. Era assim, eu queria matar aquela praga. Agora você sabe como eu me sinto com a Laura no livro da Marcela. Se eu soubesse realmente o que tinha acontecido com ela, você sabe o que eu ia falar pra você fazer, né? Você entendeu, né? Ai. Vocês querem saber? Leia o livro. Então, daí vai desenvolver um pouco, mas ela vai sofrer um pouquinho também, ela vai sofrer, né? Ah, legal, legal. Eu gosto de Não é ouvir. pra ela sofrer, Rafa, ela tem que sofrer mais. Ela sofreu muito pouco no primeiro livro. É verdade, não aconteceu quase nada com ela. Ficou assim, jogada. O mal continua. Ai. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você fez a Fran ter essa reação, eu nem sei o que esperar agora, viu? Com medo já. E, ô, Mas Rafa, como ela você. sofreu bastante, mas ainda é pouco, hein? É, Ela tem que sofrer um pouquinho. nossa senhora. A humildade dela, ela ainda não tá humilde como ela precisa, Rafa. Eu ia Sabe? chorar se eu conversasse com ela na vida real. Ô, Fran, você parece aquele gráfico do Little Stitch para mostrar o nível de quanto é elevado, sabe? Tem que abaixar o seu nível, Fran. Ia pintar toda a folha, né? Ela pinta toda a folha. No caso da folha, a folha fica vermelha e de repente pega fogo de tanta maldade, meu Deus. Vermelha na frente e atrás. Vermelha na frente e atrás. Tem personagem, gente, Adoro. muito. Eu, assim, nos meus livros, apesar que ele sofre, né, Rafa? Até a principal sofre, não vou nem falar dos meus livros. Mas, assim, eu gosto. É legal quando o personagem sofre, gente, porque você vê a mudança dele. Vai dar um sal a mais, né? Ele acaba se desenvolvendo mais. E eu acho, na minha perspectiva, que ela precisa sofrer mais um pouquinho. Porque por mais que ela sofreu aquilo lá, né? Acho que ainda foi pouco. Olha, Fran, cuidado que você vai roubar o título de rainha da sofrência da Marcela, hein? Tu tá chegando lá. Mas não é tão sofrida, tão bonitinho, a Aurora e o Philip, metamorfose. Rafa. Eu achei que ela foi boazinha até com eles. Ainda bem, né? Deixa eu ver a segunda. Deixa eu te perguntar, como você disse que a história está crescendo tanto, você chega a pensar em fazer um spin-off, histórias paralelas de personagem para o seu mundo? Sim, nossa, vai servindo tanta coisa, assim. Tem alguma coisa que vai deixar a Fran particularmente feliz? Sofrimento. Para os personagens que restarem do 3. Legal. Ô, Fran, você tem mais alguma pergunta sobre O Rei Abaixo do Sol? Não, eu preciso dar uma saidinha, né? Que eu tenho que levar as crianças na natação. Depois eu volto. Mas, deixa eu falar uma coisa. Ela quer prender os leitores dela num esquema de pirâmide mesmo, sabe? Porque, olha... É a pirâmide da Rafa. O esquema infalível. É que tem que subir a pirâmide para se aproximar do sol, né? Não, mas não vai ser só no esquema de pirâmide do Rei Abaixo do Sol. Vai ser, acho que, todos os livros dela, porque eu, particularmente, quero ler todos. Todos que ela escreveu. Ai, meu coração! Fran, antes de você ir, né? Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para Rafa. Uma coisa do seu coração para ela. Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas eu sei que quando a gente pega de surpresa é o melhor. Quer dizer, gente, não tentem chegar e assustar a Fran. Você vai ser esfaqueado. Muito bom, muito bom. Ela tem a vibe mais da Elvira, né? E mais da Aurora, do Metamorfose. Capaz. Que vontade, Rafa do céu! Tô brincando, Fran! Eu sou só por azar, só por amor.
Não, tá amorzinho. Sai mal na escrita, mas precisa. Quanto pior, melhor. Quanto mais os personagens sofrem, melhor a história. Exato. Ó, minha mensagem para Rafa é para ela continuar sendo essa menina meiga, carinhosa, para ela continuar escrevendo essa maneira que toca a gente profundamente, porque esse livro, eu não sei os próximos, mas esse me tocou. E eu achei assim maravilhoso mesmo. E só de ler o livro dela, dá para você ver que ela é uma pessoa muito amorosa, sabe? Antes, eu já conhecia ela antes de ler o livro dela, conhecia muito pouco, né, na verdade. Mas assim, eu me aproximei muito dela a partir da escrita. E ela é o tipo de autora que, se pudesse, ela visitaria, acho que todos os leitores dela, né, Rafa? Estaria, Ai, sim. estaria aqui, porque dá para perceber, ela quer aproximar todo mundo, ela quer as pessoas assim, sempre com ela, né? E isso é gostoso, é muito bom, ela é carismática. Sempre eu tô indicando os livros dela, porque eu gosto, gente. Quando eu me apego a um autor, eu já falei, quando eu me apego a um autor, eu leio tudo que ele escreve. E Pronto, ela é fala oi. assim, Já falou oi, vai pra lá. Bonitinho. Pronto, terceira vez que vai me fazer chorar hoje. tá bom? Continua desse jeito, escrevendo, não para. As suas ideias são maravilhosas e me manda spoiler que eu quero saber de tudo. Ah, vou mandar. Vou mandar a primeira parte, vou mandar o prólogo pra ti. Ó, tá Aí já vendo? sabe o que esperar. Ai, minha família, né? O plano maligno dela tá dando certo. Ela só queria o mais antes de todo mundo. Ai, obrigada, Fran, de coração. Tu também é muito amorzinha, muito meiga. Pra escrever tem que ser sanguinária mesmo. Ai, mas a vida é real muito meiga, muito amorzinha. Ai, ai. Ó, tá bom. Lá, tá, gente? Tá. Qualquer coisa, depois eu volto. Se o Marcos deixar, depois eu volto. Sim, senhora, sim, senhora. Sim, senhora. A cara que ela vai. Se o Marcos deixar, depois eu volto. Olha, tem um cara de preto passando na frente da minha casa. Ai, ai. Então, Beijo pra você. Beijão, Tá? Fran. Obrigada por tudo, tudo, tudo de coração. Que Deus abençoe muito você. Ai, obrigada. Deus te abençoe também demais. Merece toda a luz do mundo, Fran. Também é uma pessoa iluminada. Ai, meu Deus do céu. Vamos chorar juntas. é. Só quero dizer que quando você fala isso, eu olho pra Fran e falo assim: Lúcifer também era anjo, né, Fran? Ele não foi injustiçado. Às vezes foi injustiçado. Ah, gente, para. Ele tinha que fazer a parte dele. Certeza, quando ela tava assistindo a série do Lúcifer na Netflix e o cara tava lá sem camisa na tela, o marido dela, nossa, esse cara, não, amor, ele foi injustiçado, não tem nada a ver que ele tá sem camisa e tem um tanquinho. Ai, gente do céu. Não é nada pra você. Tá bom. Mas, ó, deixa eu ir lá que eu tenho 10 minutos pra buscar uma criança e levar as duas na natação. Só busca a criança certa. Hã? Só busca a criança certa. Não, isso daí é importante. Mas eu vou lembrar de pegar elas da natação e trazer de volta. Tá né? bom. É só fechar normal aí, Fran. Tá, Beleza. tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Gostou da surpresa? Ai, adorei demais. Ah, é. Nem eu esperava, gente do céu. Eu brinco com a muito Fran, amor. mas, meu, eu adoro ela. Eu adoro ela. Ai, não tem como não, né? Ô, Rafa, antes da gente passar pro Alma, eu queria te perguntar uma coisa. É sobre a arte da capa, tá? Eu achei linda. Levanta, mostra aí pra gente um pouquinho, por favor. O livro. Ai, sim, deixa eu pegar. Porque é assim. Essa arte me lembrou muito um dos primeiros pôsteres de Mulan
da animação da Disney, não o filme, tá? E me lembrou muito a arte e o estilo do cavalo, tal, né? A pessoa numa jornada épica. Como é que, assim, quem foi o artista e foi fácil você escolher a capa? Olha, a capa foi sugestão da editora Viseu mesmo, então eu tava falando para eu quero alguma coisa com um cavalo, né, alguém correndo, sol no fundo, e aí eu até tentei mandar uma sugestão, mas não tava muito assim, e daí eu pedi para eles me mandarem, então, e Uhum. aí eles me mandaram, né, e essa foi uma delas, e foi a que eu me encantei na hora, assim, porque Ah, eu legal. acho que ela capta bastante a essência da história, tanto por essa coisa épica, grandiosa, e também até com o título, né? O Rei Abaixo do Sol. Uhum. Então, e também com o que significa o Rei Debaixo do Sol em Eclesiastes da Bíblia, que eu me baseei muito, muito nesse livro para Uhum. escrever o Rei Abaixo do Sol. Então, acaba estando tudo conectado. Então, por exemplo, é que ele correndo em direção ao sol, mas ao mesmo tempo não sabe direito para onde está correndo, mas está buscando por algo Uhum. maior, E né? tem essa E, questão que tanto uma parte do cavalo como a dele parecem estar em uhum. sombras, se desfazendo. Isso é proposital? Está no livro? Essa questão das sombras, assim, eu não sei se a editora fez proposital quando eu pedi, mas eu acho que é isso, né? À medida que tu vai se conectando com o sol, tu vai deixando essa parte das trevas de lado, né? Ah, Ou legal. deveria deixar. Então acho que ele vai se desfazendo essa natureza sombria, essa natureza cheia de egoísmo, né? De ganância, de vaidades. Então acaba sendo Hum. isso também, mas não sei se a editora colocou proposital na sugestão ou não. Ah, legal. Não, não, porque ficou Sim, bem sim. legal, né? Uhum. E agora vamos falar do Alma? Sim. Então, me surpreendeu um pouquinho, porque quando eu fui pesquisar, né, por exemplo, O Rei Abaixo do Sol é uma aventura épica, tal, good vibes. Aí eu vi o Alma, eu falei, mano, se eu chego numa casa e tem uma sala cheia com esse monte de bonecas, eu saio correndo. Eu falei, Ai, meu adorei. Deus, da onde que veio essa? Porque você deu um 360 ali, né? Sim, sim. Tanto que eu até mudei o nome artístico, né? Porque realmente, é que nem tu falou, são dois opostos. O rei abaixo do sol é luz, esperança, Uhum. procurar por algo maior, transcendente, né? Colocar a fé no sol, nas coisas maiores. E o alma é o contrário. Então, essa coisa mais sombria e eu acho que mostra muito o oposto do rei abaixo do sol nessa questão de eles não terem esperança. Eu acho que eu até quis mostrar esse contraste, né? Uhum. Porque em O Rei Abaixo do Sol eles têm no que se agarrar. Já em Alma, não, eles têm a força deles mesmos, mas aquilo acaba não sendo o suficiente, né? Enfim, para a redenção que eles buscam. Então tem esse contraste, né? O Rei Abaixo do Sol é a vida com o Sol, Aslan, ou com Deus, e o Alma é tipo eles perdidos ali, não tem que se agarrar e não conseguem achar a força dentro deles, né? Então, é Uhum. para mostrar esse contraste, né? Onde tem algo maior, onde se busca algo maior e onde não se busca nada. É, E você, já que você está falando do contraste, dá um contexto para o pessoal, para eles entenderem todo o seu processo e a sua inspiração para o Alma. Porque que você olha assim e fala, nossa, essa moça acabou de escrever um livro de terror, é isso? como assim, né? É. Uh, então, Alma é muito engraçado, porque a capa ele tá bem sombrio de terror, mas eu acho que o maior terror tá dentro dos personagens, enfim, todas as questões psicológicas que eles enfrentam por conta do passado. Então, o terror não está tanto externo ali. Uhum. Mas qual é o contexto, então, de Alma, para situar um pouco melhor? Bom, o Alma, eu criei o conto inicial, também era um conto primeiro, depois eu transformei em um livro, aumentei muita coisa. E o conto inicial era sobre uma bruxa que prendia a alma das crianças em bonecos na cabana, fazia coleção dessas almas, né? Ah, bem Baba Yaga. Enfim, sim, sim, bem terrorista, assim. Ah, e daí, na continuação que eu expandi, aí mostra justamente esses personagens, que tem dois que conseguiram escapar, né, sair dos bonecos, né, por conta de um pacto de troca que o amigo deles fez, e, enfim, foi no lugar deles, né,
foi transformado em boneco no lugar deles. E aí mostra esses dois personagens que foram salvos lá no futuro, já mais velhos, né? E como isso impactou eles. Uhum. Então, eles tentam agora se unir novamente para tentar resgatar o amigo deles, que ainda está preso lá. E aí, conforme eles vão traçando essas estratégias, conforme eles vão se reaproximando um do outro, né? Esses dois, vai desencadeando várias memórias do passado, tudo que eles sofreram. É como se eles colocassem tudo para fora, assim. Ah, legal. E é Mas basicamente isso, Alma. ele é, Uhum. ele é num universo específico dele, do Alma, né? Sim, sim. Na verdade, ele até é no mesmo universo de O Rei Abaixo do Ah, Sol, tá. mas em outra época, muitos séculos depois, assim. Ah, Porque, entendi, entendi. segredinho aqui, todas as minhas histórias eu quero fazer no mesmo universo, só que em tempos diferentes. Tipo, O Rei Abaixo do Sol é lá nos primórdios, assim, do É, mundo, da como onde se você fosse. tira, que nem o C.S. Lewis, né? Que a Nárnia se passa em diversas épocas diferentes, né? Exato. Só que vai ser muito sutil essas referências, porque uma Uhum. história não vai ter muito a ver com a outra, assim, mas é no mesmo universo. Então, Ah, os fãs vão ter que ficar de olho para pegar uhum. aquela palhinha, Sim, né? é segredinho. Quem assistir aqui a gravação vai saber agora. Uhum. E ela é uma questão, é um volume único, o Alma. O Alma, sim. Ah, legal. Mas eu tô com tanta história, tantas ideias, porque eu deixo uma coisinha em aberta no final, então eu tô pensando seriamente em fazer a É, continuação. que bom que você É. deixa um pouquinho Uhum, o suficiente para finalizar, mas um pouquinho com quero mais, né? uhum. E, Eu finalizo a história, só que daí, lá no epílogo, daí eu deixo algumas uhum. coisas assim E, a mais. e no Alma, mais uma vez, você tem a sua escolha de Salomão. Quem é o seu favorito e quem te surpreendeu com o público? Ai, esse eu acho que todos assim me marcaram de certa maneira. Até Uhum, porque todos eu peguei muitas referências em pessoas que eu já conhecia, muito em mim mesma. Eu acho que todos eles têm uma personalidade especial, mas eu acho que quem me surpreendeu foi quem menos aparece na história, que é o Christoph. Ele é aquele que está transformado em boneco ainda na casa da uhum. bruxa, está esperando ser resgatado e tal. E por ele ter vivido todos esses anos preso dentro do boneco, então ele não consegue se mexer, ele é só aquela consciência ali, sem corpo, sem sentido, né? Só a visão, né? Que eles mexem os olhos. Então, por ele Que ter passado por assustador, tudo isso, cara. é assustador. E eu pensei em todas as questões psicológicas que isso abarca também, né? Porque a pessoa Uhum. fica ali sem conseguir se mexer o tempo inteiro, então a pessoa fica louca, né? Sim. Mas ele tentou se firmar em algo maior e ele não perdeu a sanidade, assim. Então, a Kira e o Jonas, que são esses dois que acabaram sendo soltos, ficaram se martirizando, se culpando pelo passado, e eles, estando livres, eles estavam mais escravizados internamente do que o próprio Cristo, que estava dentro daquele boneco, Ah, com a alma presa ali. também é uma história, Uhum. então também é uma história de fé, né? Acaba sendo também, bastante indiretamente, mas é para fazer as pessoas pensarem, né? Uhum. Ah, Eu acho que toda legal. a minha fantasia tem essa coisa de por trás, né, de fazer as pessoas refletirem, né? Eu gosto muito da fantasia, das aventuras, mas eu não escrevo fantasia só pela fantasia, né? É, Para tentar recaptar é, algo. Uhum, porque, por exemplo, eu gosto, mas às vezes tenho que. Eu quero ler uma coisa que eu tô sentindo, ou não, eu quero alguma coisa uhum, totalmente diferente para relaxar, né? Também tem essa questão do que uhum, você quer no momento, né, Rafa? uhum. Sim, e o Alma também, enfim, todos os personagens são especiais, principalmente o Jonas e a Kiri, porque eu me baseei na minha infância, eu também tinha amigos de infância, assim, e daí depois essa coisa de se reencontrar, sabe, daquele estranhamento em relação ao passado e tudo. Uhum. Então, coloquei um pouco da minha história bem diretamente ali, sabe? Ah, legal, legal. Uhum, no Jonas e na Kiri. Uhum. Ele já está disponível já. Já está disponível para pré-venda agora. Ele é em versão física, tem muita gente que pergunta É, isso. versão física. Sim, pela Ópera Editorial. E aí, na pré-venda, ele está com um descontinho. Então, ele está R$ 41,60 na Ópera Editorial. E aí, a partir de maio, ele vai começar a ser enviado. O lançamento é para ser para maio. Então, pessoal, E é isso. lembrando que essa entrevista pode sair depois da promoção, tá?
Ah, verdade. Então, e agora eu queria perguntar para você sobre, por exemplo, o- os seus contos, porque você é ótima com títulos, já chama atenção, certo? Porque, por exemplo, Uhum. nos seus contos você tem o 10 para meia-noite, né? Sim. É, você quer falar um pouquinho dele pra gente? Olha, esse 10 para meia-noite, inclusive, é verídico essa história. Opa! Sim, sim. E a história do 10 para meia-noite é uma coisa que aconteceu na rodoviária, quando eu estava esperando o ônibus para voltar para minha casa. Era bem longe, assim. E aí o ônibus era meia-noite, então 10 minutos antes ali foi o que aconteceu, né? E eu gosto dessa coisa, desse símbolo do meia-noite, que parece que no meia-noite sempre culmina alguma coisa, né? A história da Cinderela, depois da meia-noite, tudo se desfaz, sabe? Então, Uhum. meia-noite sempre tem aquela coisa de culmina. Ou às vezes tu lê alguns livros, o feitiço tem que ser feito à meia-noite, coisa assim. E aí Uhum. o 10 para meia-noite. Mas é Ah, uma história legal. real, verídica, aham. Enfim, eu tive que contar ela porque me marcou muito. Ah, legal, legal. O Rafa, então, eu queria que você falasse também, por exemplo, você tem dois títulos muito bonitos. Um é O Lago e a Figueira. Fala pra gente um pouquinho Ai, sobre o Lago e a Figueira. ai, sim, o título, ele é mais uma crônica, esse Lago e a Figueira, e eu quis dar aquela vibe meio de fábulas, porque normalmente as fábulas têm isso, né? Tem títulos assim, vai, a Uhum. raposa, o lobo e a raposa, alguma coisa assim. Sim. Então eu queria passar isso porque tem também essa vibe, essa atmosfera de reflexão. E também foi algumas coisas que eu pensei enquanto eu estava escrevendo a crônica, enquanto eu estava vivenciando aquilo. Porque como é que é a história de O Lago e a Figueira? Ah, onde eu morava antes tinha um outro lado da rua, era um lago com uma figueira bem antiga. Eu fui lá para apreciar a paisagem, né? Porque é muito lindo. É um lugar meio abandonado, assim. E daí eu olhei para aquela figueira, comecei a pensar e refletir várias coisas sobre a vida, principalmente sobre a fé também. Uhum. E, e eu pensei, poxa, mas eu podia transformar isso numa crônica. Ah, E que aí legal. daí é desse diálogo da pessoa com a figueira, digamos. Ah, legal, E uhum, legal. E que foi rápido para você escrever? sim, sim, essa foi até bem rápido, assim, porque eu pensando comigo mesma, daí formulei diálogo na cabeça e já fui escrever. Peguei uma cadeira, um caderno, passei primeiro pro caderno, sentei embaixo da figueira e fui lá já. Ah, legal, legal. Uhum, E, uhum. e o outro é Teu Amor Não Falha. Ai, sim. Esse também é uma crônica Uhum. e foi muito curioso, porque eu gosto bastante de caminhar, até para esparecer as ideias, flui Uhum. muitas ideias para o meu livro. E aí eu pensei, poxa, e se eu escrever sobre o que eu estou pensando, que cada coisa da paisagem evoca? A gente está caminhando, a gente vê coisas, e as coisas que a gente vê nos remetem a várias Sim, outras sim, sim. coisas, né? Faz a gente pensar. Então, por mais que externamente pareça, a gente só tá caminhando, tá passando, mas dentro da gente acontece muita coisa, não tá parado ali. Então, tentei transmitir o que acontece dentro, né? Tudo que aquelas paisagens remetiam. Então, acaba tendo muitas reflexões também. E o Teu Amor Não Falha é porque, bom, tem uma música, um louvor que eu gosto bastante que tem esse nome, e eu estava pensando no início da crônica sobre isso, né? No início de quando eu pensei, vou escrever uma crônica. Eu não lembro exatamente o que eu estava pensando, mas eu pensei, cara, o amor de Deus não falha mesmo. Ah, que legal, que E, legal. e daí tudo que eu comecei a desenvolver partiu daí. Ah, muito bom. Muito bom. É legal Uhum. quando a coisa vem da simplicidade, né? Desperta, assim, a inspiração na gente, né? Sim, Uhum. sim. E daí eu E, pensei, opa, não, então, Rafa, e você falou de música, tem uma pergunta que eu coloquei na nossa lista, né? Recentemente é, Rafa, qual é a sua música? Qual é a música da Rafa? ai, são tantas músicas, assim, é outra pergunta de Salomão, né?
Olha, eu tô começando a achar, porque o pessoal fala tão difícil e tal, mas, por exemplo, qual é a sua música da Rafaela nesse momento? O Uhum. que vem na sua Eu cabeça? acho que nesse momento, claro, tem várias outras que me inspiram bastante, mas acho que no momento é Scarborough Fair da Aurora, porque, enfim, ela tem muitas referências do que vai acontecer, principalmente no livro 3 de O Rei Abaixo do Sol. E, inclusive, eu baseei várias coisas que acontecem na história que narra a cantiga de Scarborough Fair. Eu, inclusive, acho ela muito, muito profunda. E, enfim, eu uso muito ela para me basear. Então, ela é como se fosse a identidade de O Príncipe Abaixo das Estrelas e do livro 3. Eu ainda estou Ah, pensando no título, mas acho que vai ser Abaixo do Sol e das Estrelas. olha o spoiler, gente, olha o spoiler. Ah, Mas, enfim, tem muito elemento de Scarborough Fair. legal. E Rafa, eu gosto de perguntar, o que que você faz para relaxar? Qual que é os seus guilty pleasures? Eu acho que relaxar, tem várias coisas, assim. Uhum. Mas o que mais me relaxa, o que me faz me desligar das coisas é filme com pipoca. Filme com Tradicional. pipoca? Sim, Você tem, sim. E de qual que é, você chocolate. tem algum que é o seu guilty pleasure? Que o pessoal fala, nossa, Rafa, você tá assistindo esse filme de novo? Sim. É O Senhor dos Anéis, sempre. Edição do A versão diretor? estendida. É, Isso. nossa, tem hora que você fala, Ai, hoje eu vou passar mais de 12 horas assistindo, porque é mais de 12 sim. horas, gente do céu. Meu sonho é conseguir ter 12 horas para fazer isso. Normalmente dá para Então, assistir um e meio, assim. é. Mas meu sonho de princesa é um dia conseguir maratonar as 3 seguidas. Aquelas Ah, Fionas, legal, assim, do legal. Pipoca, É, porque juntas. logo, Aham. logo, logo, logo vai fazer aniversário e eles lançam uma edição com mais coisa ainda, né, Rafa? Sim, melhor ainda, né? É, Por mim podia ter 7, 8 horas cada filme, não ia me importar. eu pra mim, eu jogo RPG, eu gosto de fantasia, Senhor dos Anéis é um Legal. marco, né? Uhum. Não sei se você joga, Uhum. mas assim, dos filmes, tanto com a edição do diretor ou não, o que eu gosto mais é o Duas Torres, né? Nem sempre a Uhum. história do meio é a mais empolgante, mas pra mim o Uhum. Duas Torres eu acho ele bem legal. Eu sou apaixonado pelo que acontece em Rohan, Uhum. né? É tudo muito épico. Eu não ia saber qual dos três escolher. Pra mim é como se fosse tudo uma coisa só, sabe? Uhum. É muito E difícil. você tem um personagem que é o seu favorito na saga, nos filmes? Bah, olha, eu sempre fico entre o Aragorn e o Sam. Uhum, O Aragorn é aquele herói mesmo, assim, de se sacrificar pelo bem maior, uhum. de ele querer fazer o certo, até ele ser Sim, sim. atormentado pelo passado, né, com É, medo de que aquilo impeça ele. E o Sam é o Sam, né? porque o Aragorn, o legal dele é que assim, como você falou, ele é atormentado pelo passado. E ele é um homem bom. Todos os Uhum, amigos dele falam, cara, você é um homem bom. Mas ele acha que é por coisas que às vezes não são culpa dele, né? Ele não é bom o suficiente, né? uhum. E o Sam, cara, ele é o bom amigo. É isso que a gente pode falar, o amigo mais fiel. Não tem o que mais dizer, né? Sobre o Sam. Não tem. Eu acho que de longe, assim, ele tá. E aquela pureza que ele tem, né? Aquela vontade real de Eu ajudar, sempre de fico nunca com o olho abandonar. cheio de lágrima quando ele fala que eu não posso carregar pra você, mas eu posso carregar você. Cara, aquilo ali ficou muito. Nossa, ficou perfeito, né? E, nossa, ele vai até o fim do mundo pelo todo. Acho que todo mundo queria ter uma amizade assim, né? É, então. E ah, eu acho que a parte que mais me emociona do Sam é no final do primeiro filme, que o Frodo quer sair sozinho, né? Quer ir levar o anel sozinho para Mordor. Ele vai no barco e o Sam vai atrás. Ele não sabe nadar, mas ele vai, tá disposto a se afogar para tentar ir junto com o Frodo. Aí o Frodo Aham. ajuda ele e ele fala: eu fiz uma promessa, senhor Frodo, uma promessa. É. Que eu nunca vou abandoná-lo. Ele repete aquilo enfaticamente. E ele provou isso segundos antes, quando ele estava disposto a se afogar pelo Frodo, mesmo sem saber se ia dar certo, se o Frodo ia deixar, se ele ia sobreviver, sabe? Então, eu Uhum. acho muito aquela prova, assim, de amor verdadeiro pela amizade. Ah, legal. É, Uhum, sim, eu acho que é uma coisa essencial que tem nos personagens, né? uhum, Às vezes as pessoas precisam.
tentam analisar demais, mas eu acho que tem alguns personagens que eles só são os personagens, não tem que ir mais fundo do que precisa, né? Mas tem uma coisa controversa que eu quero perguntar pra você, viu? É, tipo assim, é uma análise que todo mundo faz, né? É, cara, por que que o Gandalf não pediu pra uma águia sobrevoar o vulcão e ele jogou o anel? Tipo, Já ouvi cara, muito. ia acabar com tanto sofrimento, tá ligado? Pô, a águia veio te salvar, olha no outro filme da outra franquia, dava pra quebrar um galho, né, mano? Sim, é que acho que daí o Senhor dos Anéis ia ser só um conto. É, ia ser só um conto, porque assim, Mas- historicamente falando, pessoal, pra quem lê O Senhor dos Anéis, eu recomendo que vocês leiam o Silmarillion, porque lá você conhece o Torodor, Senhor das Águias. As águias salvam muitas pessoas em momentos muito importantes, né? Então é uma coisa para quem conhece Tolkien fala, podia, assim, como você falou, seria só um conto, mas uma brincadeira comum é falar, porra, a gente não pode pegar uma águia e ir lá, né? Tanto que no jogo do Lego do Senhor dos Anéis, eles não colocaram águia para você poder voar para o pessoal. É tipo uma brincadeira com esse conceito, né? Não tem, a gente não vai colocar por causa disso, para não acabar o jogo rápido. Bela sacada. É bela sacada, né? Sim. E Rafa, Nossa, eu já vi muito essa polêmica, muito. Eu não li exatamente. todos os livros do Tolkien, mas eu espero que em algum lugar tenha alguma resposta, assim. Eu acho que em Aham. algum lugar deve ter. Olha, eu ainda não. Opa, 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 foi. voltou. É, Respira. o último que eu li do Tolkien, do que eles lançaram, né, que é o Filhos de Urim. Uhum. Né, que é um Não livro li ainda. é muito legal, mas ainda não tem nenhuma resposta mais específica da saga dos Filhos de Urim, que é muito legal, pessoal. Né? E Rafa, você tem séries e filmes que você gosta ou que você gostaria de recomendar? Ai, sim, eu gosto muito, muito, muito de Annie with Annie da Netflix. Qual? É, Desculpa. Annie with Annie. Ah, tá. Annie com aquela lá. Aquela que até foi cancelada na terceira temporada, né, até hoje. É. Mas primeiro eu tinha lido o livro. Uhum, Antes, quando eu era adolescente, ainda nem se falava nada de série. E eu li ele várias vezes porque me cativou muito. E com a uhum. série não foi diferente. Tanto que tem uma personagem no livro 2 que vai ser meio baseada assim na Anne também. Ah, legal. Sim, porque tem muito essa questão da pureza deles, né? Mostra o crescimento na adolescência e a aventura que era um pouquinho mais antigamente. Então, eu acho que transmite coisas profundas com muita simplicidade. E, claro, várias outras ficções eu também gosto. Por exemplo, Stranger Things também tem Não, meu coração. nossa, coisas É uma profundas música. com profundidade. Cara, que frase linda, viu? Ai, ai. O Stranger Things, ele é uma coisa que marcou Uhum, mesmo, né? Você não pode falar, uhum, não, ele realmente ele foi bem uhum, feito, né? Tem alguns momentos que você fala, sim. porra, que nem o policial lá, cara, meu, Ai, coitada. sim. É assim, pra Uhum, mim, assim, um momento que me chocou, que até hoje, se eu assisto, eu falo, não, que eu sei que essa é da Barbie, quando ela morre. uhum. Eu falo, porra, justiça pra Barbie. Ai, ai. Né? Porque, nossa, aquele momento né, Uhum, chocou. E, poxa, o chefe de polícia, caramba, mano, aquele cara, e ele só tava com, uhum, tipo, ele só tava tentando fazer o trabalho sim. dele, Exato. né? Ai, gente, é muito assim. E é engraçado porque no início lá da primeira temporada parece ele todo jogado, assim, É, e fumando e bebendo e não quer trabalhar direito. Daí no início eu pensei, cara, eu não gostei desse cara, não acredito que ele. E daí depois tu vai conhecendo ele, nossa, eu pensei, eu tive uma impressão totalmente errada dele naqueles então, e aquele cara primeiros é 5 minutos. um ator muito bom, meu, Muito, muito bom, né? Eu muito acho bom. que ele rouba a cena. Você assistiu aquele filme da Extração com o Chris Hemsworth? Que é lá Ah, pior que não. na Índia? Não, não. Então, ele faz um cara lá, né, Uhum. que é antigo conhecido dele, puta, ele rouba a cena, quando ele tá em cena, ele rouba a cena. E também, se você quer rir, teve um filme que ele fez ano passado, que é Natal Sangrento, entendeu? Que é uma mistura de Duro de Matar com Noite Feliz. Que imagina que, Ai, tipo meu assim, Deus. terroristas vão entrar numa casa pra sequestrar uma família, enquanto o Papai Uhum, Noel tá lá, né, entregando os presentes. Aí o Papai Noel fala, ah, que uhum. droga. Aí uma menininha pede ajuda pra ele. Aí, tipo assim, vira um duro de matar. O Papai Noel Gente, descendo a lei em todo mundo. É muito legal. ai, ai, anotado. Tá?
Ai, muito bom. E a primeira temporada também me lembra muito da infância, assim, de estar a galera reunida pra jogar RPG. Tem muito essa questão da amizade também. Tá. Muito nostálgico. Bom, pessoal, ela voltou. Pera aí que eu vou Eu chamar tava com ela. saudade. Ela voltou! Já tava com saudade, Fran. Ai, que bom. Fez a menina chorar, Fran. Poxa vida, Fran. Tava o tempo inteiro chorando aqui. Então, Fran, a É. gente já falou dos contos dela, né? A Rafa tava falando das séries que ela gosta, né? A gente tá falando de como a gente gostou do Stranger Things, né? E Adoro. do ator que faz o policial, né? E como a morte da Barbie me choca até hoje, né? Também. E eu tava falando pra, Sim. O pessoal fala muito da morte dela, tá? Coitado do Sam que morreu lá salvando a família. Tá, mas é a Aquele foi questão que de mais doeu. impacto, Fran. Porque, por exemplo, a Barbie, ela tava andando lá, tipo, cuidando da vida dela. O outro já estava numa situação de perigo. A Barbie foi a surpresa. Para a família, gente. E tudo que a Nancy fez com ela, né? E ela triste pela Nancy, já tava ali jogada, abandonada. Foi só para acompanhar a amiga, né? Daí foi. Aí eu falei pra ela do filme que o ator que faz o policial fez, né, com o Chris Hemsworth, que é a Extração lá na Índia, que ela não viu. Aí eu falei pra ela que se ela quiser dar risada, pra ela assistir o Noite Sangrenta, que é a versão do papai, uma missão de Papai Noel com Duro de Matar, que ele é o Papai Noel tentando salvar a família e batendo nos terroristas. É? Vou marcar aqui, ó. Então. Noite Sangrenta. Também vou anotar. Então, e a Fran voltou numa hora muito boa, né? Muito boa. Curiosa. Né? Porque tem uma coisa que eu gosto de pedir, Rafa, é para os convidados deixarem uma mensagem para o universo, tá? Essa mensagem fica na entrevista, mas eu coloco um corte, né? Então, por favor, que mensagem você deixaria? Pega meio de surpresa, mas ao mesmo tempo já imaginando. Eu acho que é a mensagem que eu quis passar com o Rei Abaixo do Sol e que o Humberto repete várias vezes, que tem algo mais profundo por trás, mas é aquela olhar os livros do campo, sabe? E o que quer dizer isso, né? Parece bem aleatório, assim, mas essa questão da simplicidade, né? De viver pelas coisas pequenas e grandiosas da vida, né? Porque acho que são essas coisas belas e simples que nos destinam a algo maior. Às vezes a gente pensa, quero conquista profissional, financeira. Não tenho problema com isso, pelo amor de Deus. Mas aquilo que realmente vai dar sentido para a vida, né? Então, através dessas coisas pequenas, a gente começa a pensar em algo maior, algo transcendente, né? E não fica só preso naquelas coisas do dia a dia, né? E viver pela simplicidade, né? Enfim, se entregar também aos cuidados dessa coisa maior, né? Eu sou cristã, então eu acredito em Deus, mas enfim, não sei qual é a crença de vocês que estão assistindo, mas eu acho que é isso, né? Tanto a frase olhar os livros do campo, quanto que eu tento transmitir através de O Rei Abaixo do Sol é isso, né? Procurar por algo maior que isso que vai dar sentido para a vida, né? Isso que vai dar plena satisfação, né? Acho que é isso, assim, mensagem para o universo. Muito bom, muito obrigado. Né? Gostou, Fran? Com certeza. Adorei. Fran, é realmente o livro. Depois que você saiu, eu perguntei para Rafa sobre uma coisa que eu notei na capa do livro dela. Não sei se. Porque você, tipo, você é bem mais nova que eu, mas eu acho que você vai lembrar. Me lembrou um pouco aquelas primeiras pôsteres do filme da Mulan, da animação. A imagem do cavalo correndo assim, porque eu não sei se você lembra, tinha um pôster muito bonito da Mulan que tava ela e o cavalo. Se eu falar pra você que eu nunca assisti esse filme, você vai falar que é brincadeira? Parte o meu coração. Parte o meu coração. Meu, como você não assistiu? Mas eu nunca assisti. Nunca assisti. Ele tem um dos melhores vilões da Disney, porque ele não é um vilão idiota, sabe? Não querendo desfazer, gente. Eu sou fã de vilão,
tá? Eu sou fã de vilão. Porque pra mim, Vai amar o Era. o verdadeiro vilão no Aladdin é o Iago. Porque foi ele que deu a ideia pro Jafar de tentar dominar o coisa. Vocês podem reassistam o Aladdin, você vai ver. Não teria nada acontecido se o papagaio fosse um papagaio normal, tá? Mas é assim, o Shan Yu, ele é um conquistador, entendeu? Ele é um líder militar. O que acontece ali foi o destino e a Mulan. Mas ele não é aquele cara que, tipo, eu tenho 30 mil caras, eu vou ali pra resolver a treta. Não, entendeu? Então ele é um grande vilão, você tem que assistir Mulan. E é claro que com a dublagem brasileira, lógico, né, gente? O Mushu rouba a cena, toda a cena que ele tá. O que você acha, Rafa? Ai, muito bom. Né? Ai, a dublagem brasileira faz maravilhas. às vezes. Faz Principalmente com as maravilha. brincadeiras. Aham. Por isso que eu não tenho nada contra assistir filme dublado, porque eles são muito criativos. Eu gosto do áudio original, mas a dublagem brasileira, especialmente para animações, elas são excelentes. Elas A são nova onda do Imperador maravilhosas. também, né? Nossa, a nova onda do Imperador é um clássico da Disney que tem que ser valorizado. Ele Sim, tem que ser valorizado. E eu acho que a sequência que foi direto para DVD, né? Que é a nova onda do Kronk, ele é mais divertido ainda. Sim, Né? muito bom. Porque o Nova Onda do Imperador ele tinha um humor que na época não encaixou bem, mas hoje ele é perfeito. Nossa, é muito bom esse filme, adoro. Tá vendo? Tá vendo? E outro que merece mais carinho, que eu falo que é o Planeta do Tesouro. E eu quero muito assistir ele, porque eu imagino o Rael muito parecido com aquele protagonista do Planeta do Então, Tesouro. porque assim, o Planeta do Tesouro, infelizmente, ele foi uma falha terrível em bilheteria, tá? Mas ele é lindo visualmente. A história poderia. É porque, como foi Disney e Dreamworks, a história ficou um pouquinho. Como toda animação da Disney, tem umas falhas na história, né? Que você fala. Mas ele é maravilhoso. E assim, eu sou fã do Ilha do Tesouro. E, gente, eu vou te falar. Esse Long John Silver que tem nessa animação, ele não só fez uma homenagem, mas ele manteve a essência do Long John original. Porque. Cara, pra quem leu ali A Ilha do Tesouro, o Jim é só um garoto, entendeu? Mas o John é um homem cinzento. Ele tá no fio da navalha entre atingir os sonhos dele através de sacrificar outros ou ser amigo de um garoto que acha que ele é o melhor cara do mundo, né? E eu acho que essa é assistam o Planeta do Tesouro, leiam a Ilha do Tesouro, tem que ler a Ilha do Tesouro pelo menos uma vez, né? Você assistiu o Planeta do Tesouro, Fran? Não, nunca ouvi falar. Meu Deus, essa mulher enfia uma faca no meu coração toda vez que a gente tá falando dessas coisas, viu? Eu sou nova, eu sou jovem, Marcos, para. Tá bom, perdão. Não é da minha época. Ah, não, realmente, não é da sua época porque eu fui assistir no cinema. A Rafa ainda acho que é mais nova que eu, hein? Então. Não é? Sim, muito fácil. Tá vendo? Ela é uma criança. A minha filha mais nova e mais velha que ela. Nossa! Ai, O Marcos é idoso já, mas meu Rafa. sonho é assistir. Não entendi, Oi? Fran. O Marcos é idoso, é que não parece. Então. Você acha que eu tô brincando? Eu tenho 5 netos, menina. Louco, gente. Que isso? Cachorro, gato, assim, de neto. Minha mãe vende Avon. Ah, Então. Mas cadê o cabelo branco? Tá aqui não tá aparecendo, mas tem, ó. Louco. É que o branco aparece quando eu deixo a barba crescer. Então. Fran, você quer dar mais uma consideraçãozinha final? Me pegou desprevenida agora? Claro que eu te peguei desprevenida, né? Você recomendou a Rafa, você aceitou participar, né? Eu acho que tem que pegar ela desprevenida também, né, Rafa? Como a gente pegou você desprevenida. Nossa. Deixa eu ver. é muito amplo, né?
Ai, tem tanta. Tipo assim, tem tanta coisa pra perguntar, e na hora, assim, você acaba esquecendo. Nossa! Deixa eu ver. Rafa, você pretende abordar a vida do Eratar antes dele conhecer o Kael? Tipo, uma história mais Sim, bem assim, mais sombrio, para o leitor realmente conhecer quem era esse rei. Seria uma sim, coisa bem sim. interessante, né? Vamos Bem odiar legal. ele mais ainda. Vamos odiar mais ainda. Nossa, tem muita coisa, assim, tem muito pano pra manga. Aquilo que foi colocado no Rei Abaixo do Sol é só uma fraçãozinha, assim, da real Uhum. maldade, da real ganância do Eras, sabe? Tá vendo? É a Nossa, pirâmide da é Rafa. muita coisa. Assim, Então, seria legal. a ganância do Humberto, do antigo Humberto, que era vaidoso. A ganância do Humberto não é nada, perto das coisas que o Eratar fez, assim. Ah, legal. Seria bem E legal. do... Abordar, tipo assim, né? Uma coisinha por fora, na pirâmide, né? Na nossa pirâmide, mas assim por fora seria uma coisa bem Uhum, interessante. Assim, para o leitor realmente conhecer o seu mundo que você criou. uhum, É um mundo de Eu adoro quando a pessoa completamente do cria um mundo, mas ela tem histórias separadas, que nem ela num livro uhum. ela fala, de onde você vem? Ah, eu vim de tal lugar. Ah, é verdade que nesse lugar tem uma ilha que tem uma torre que quem entra lá e chega no topo da torre consegue não sei o quê. Aí tipo passa um tempo a pessoa, eu vou escrever a história de alguém que mora e subiu naquela torre, né? Sim, é muito bom fazer isso. que nem a parte da fonte da água da vida, você poderia abordar, sei lá, mais uma história futuramente, né? Uma coisa bem legal. Porque assim, a fonte está lá, né? Qualquer outra pessoa pode chegar nessa fonte, mas claro que vai ter as provações, né? Então seria Uhum. legal alguma coisa, algum desenvolvimento nessa parte, né? Sei lá. Ó, sugestões da E Fran. tem tudo no livro 2, livro 3. Ó, Mas eu tem não sei se spin-off também. o Marco já perguntou ou não, né? Porque eu saí. Mas, assim, eu sei que você escreveu essa história, né? Ela era um conto. Você escreveu para uma revista, se publicou na revista. Mas como. E no fundo ali, como surgiu o Kael? Ai, Qual foi a ideia? adorei! Adorei a pergunta. Então, tudo começa com o início real da história de Rei Abaixo do Sol. Então, na faculdade, eu me formei em letras, né? Então, a história de Rei Abaixo do Sol surgiu na faculdade. Porque tipo, tem todo aquele conteúdo mais acadêmico, tal, linguístico, certo? E a gente tinha uma aula que era mais criativa. Não vou lembrar o nome agora. E aí, uma das atividades que eu amei, não sei se os outros gostaram muito, mas foi escrever uma história com alguns elementos, escrever um conto. E a professora sorteou, né? Então, acho que tinha sido árvore, sereia, rei, espada, pato, surgiu esses elementos. E eu escrevi a história e eu me cativei muito. Primeiro eu pensei, tá, mas, esses elementos aqui me fazem lembrar alguma coisa em relação à redenção, porque tem um contraste entre rei e pato, essa coisa de herói, né, com espada. E daí eu pensei, bom, acho que o primeiro personagem que eu pensei foi o Rei Humberto, né? E bom, ele era muito vaidoso, então precisava alguma coisa acontecer para reverter isso, a redenção. Eu não sei por que esses elementos evocaram no sentido de redenção em mim. E aí o Kael surgiu na história como alguém para puxar ele para cima, né? Alguém com quem ele iria aprender isso. Então, um camponês que não tinha, que era caçador, que não tinha nada, né? Não tinha muita coisa, e que ia ensinar o sentido da vida para o Humberto, né? Não ensinar tão sistematicamente, explicitamente, mas muito indiretamente, né? Pelo comportamento dele, pelas atitudes. Então, acho que o Kael surgiu como um contraste com o rei Humberto e também como uma ponte, né, para que ele conhecesse a verdade, as virtudes e toda essa questão. E, enfim, eu gostei tanto do conto que daí eu inscrevi no concurso da revista Prosaico, né, e ele foi um dos selecionados. E aí que eu vi, nossa, então não escrevo tão mal assim, que eu sempre tive esse complexo. Nossa, mas será que tá bom? Será que tô escrevendo bem? Será que dá para entender?
E quando ele passou, daí eu vi, poxa, eu consigo. Tipo, tá bom, sabe? Ah, que legal. E sim, e acho que ali foi aquela virada de chave, que eu vi, eu posso escrever, a minha escrita pode passar a ser aprovada. E aí que eu comecei a ganhar mais confiança como escritora. E aí, claro, Conto do Rei Abaixo do Sol passou, eu me cativei muito, muito com a história, com a questão da redenção. E aí eu fui desenvolvendo cada vez mais, né? Principalmente o desenvolvimento das virtudes do Kael, né? Até onde iria esse impulso de ele ser herói, porque no ponto inicial de Rei Abaixo do Sol, ele faz uma coisa relativamente simples, não digo que foi fácil, mas não foi tão complexo assim. E aí depois que passa isso, né, a parte do conto e vai para a história mais complexa, que tá ali o Rei Abaixo do Sol, daí ele começa de fato a provar o seu valor. Então eu quis desenvolver mais isso no Kael, no livro. E acho que é assim que foi que ele surgiu mesmo. Ah, Nosso legal. partiu do conto. Uhum. Ele é bem, vamos colocar ali o Gandalf e o cinzento, dando a jornada, tipo assim, dando a jornada ali pro Frodo fazer, né? Uhum. Bem, acho que isso, né? Eu gostei muito do Kael. Só mais uma perguntinha, tá bom? Quando você escreveu o conto, tudo, termina ali, né? O conto, daí depois já começa o Humberto lá, a vida do Humberto mudada, tudo. Você já pensou em escrever aquele tempo após o conto para começar a iniciar o livro? Alguma coisa para mostrar como foi a mudança do Humberto daquela época, como a família dele reagiu com o Humberto renovado, normalmente assim, né? Porque você já começa a história contando depois que ele mudou. Que a família já está ali, né? Nenhum mudou, só ele, mas a família já está ali acompanhando aquilo. Já... Acompanhando, né, meio escandalizada, assim, porque todo mundo ali tinha um caráter meio duvidoso, menos a Miriam. Mas já pensei, assim, até porque no início do livro, realmente, só fala que ninguém gostou muito, que ninguém estava entendendo, achavam que ele estava louco. Mas depois, de repente, um conto, um spin-off, alguma coisa assim, né? Para contar um pouco melhor esse processo. Manda pra Fran pra ver se ela aprova. Boa! Bem, A Fran vai ser a avaliadora. uma coisa legal que não é que eu reparei, eu vi mesmo ali no livro que você não fala nada dos pais do Kael, né? Você só fala que o Kael foi morar lá no castelo, mas e os pais dele? O que aconteceu? Ele foi morar no castelo, mas os pais, com certeza, melhoraram de vida, né? Por causa do filho, salário, tudo, né? Então, você já, sei lá, uma citação dos pais dele. Seria legal, né? Bem interessante. Sim. Vai ver que ela tá Inclusive, tramando alguma coisa pro futuro, a gente não sabe, Fran. eu acho que a Fran já tem toda uma fanfic elaborada na cabeça dela. Daqui a pouco ela escreve O Outro Rei Embaixo do Sol. Muito Ai, boa. que legal. Ai, É que ai. assim, tem gente que começa a dar aqueles lampejos, aquelas criatividades. Você imagina ideia, como que fica, ó. É, Sim, foi, acaba a- deixando, né, essas foi, lacunas, as pulgas atrás da orelha. foi assim que Mas, você resolveu escrever seu livro, né, Fran? Por causa disso, você tava com a pulga atrás da orelha, né? tem muita pulga que fica atrás da orelha quando tá Não, lendo o livro da Fran. É, tem, eu preciso voltar a Aqueles escrever. personagens de personalidade duvidosa. Tipo, ai, será que Baltazar e a Daniela são maus mesmo? Tem motivos por trás, mas eu não concordo. bom, Mas será conhecendo que... a Fran, todo mundo é mal e tem Tu fica motivos assim, por eu quero saber trás. mais. Ó. Gente, pensa bem. Ó, esse daí eu ouvi uma vez uma frase, mas eu já pensava desse jeito. Hum. Para todo mundo, pra gente, que eu falei, né? A gente pode ser bom. Nós podemos ser bom. Mas para outra pessoa do lado, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa, para ele afeta a vida dele. Então ele acha que a gente é ruim, entendeu? Então a gente pode ser bom, mas ao mesmo tempo a gente é ruim para quem tá do lado. A gente pode ser mocinho e vilão ao mesmo tempo. Porque assim, ó, você não tem alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, passada, que foi culpa de outra pessoa? Não tem. Se você pensar, sempre tem. Então, assim, eu coloquei muito isso no meu livro, porque por mais eles são culpados, são, mas tem sempre alguém por trás que fez aquela pessoa agir errado. Entendeu? Então, todos ali são vilões, se você reparar.
Na minha história, todos eles são vilões. Só que ao mesmo tempo eles são mocinhos. Porque eles estão procurando a redenção. Mas sempre tem um cutucano ali, ó. Essa é a frase mais escorpiana que eu já vi, Fran. Tem Todo um mundo é vilão, cutucano ali, mas eles cutucam vingança, tá? Ai, Tem um é muito legal, isso torna eles muito mais complexos, muito É, mais. Ô, Fran, deixa eu perguntar pra você. Quando é que Uhum. você pegou o livro da Rafa e falou, eu vou gostar disso? Olha, eu vou falar a verdade assim. Quando eu peguei, eu já tinha conversado com ela que eu ia ler o livro dela, Uhum. desde o ano passado. Eu acho que foi o quê? Acho que foi em julho, agosto, por aí. Acho que foi lá que lançou, não foi, Rafa? Só que daí foi mais ou menos, não é? Eu acho que foi, sim, a gente conversou bastante, né? Aí a Rafa, ela tinha comprado o meu livro, né, o e-book, só que ela também não estava conseguindo ler o e-book. E eu falei para ela, vou comprar o seu e eu vou ler o seu. Só que aconteceu tanta coisa ano passado que eu não consegui ler. E eu falava para ela, eu vou ler o seu, eu vou ler o seu, e eu não estava conseguindo. Eu Aí, também. aí eu falei assim, não. Chegou no finalzinho de dezembro, eu falei assim, não, eu vou Peraí, ler o livro da Rafael. peraí. Eu só quero dizer que esse argumento é um argumento da Fran, mas não funciona com a Fran. Tá acontecendo muita coisa, não dá pra ler o seu livro. Isso não funciona com a Fran. Ai, ai. Gente, eu entendo essa parte. Eu esperei a Rafaela ler meu livro 6 meses. Você acha que eu não vou esperar você? Nossa, tava uma Ela loucura, assim, de estágio, TCC, assim, eu não conseguia respirar. Daí a não. primeira coisa que eu fiz quando Ela, eu me libertei foi ler o livro olha da que ela te Fran. deu 6 meses ainda, viu? Eu Não, não, gente, eu tenho uma eu colega não minha ganho isso. Eu não ganho que 6 meses. demorou. Não, eu tenho uma colega minha que demorou 10 meses para ler meu livro, tá? Nossa. Tem uma outra que já completou um ano e ela não terminou. Mas por quê? É faculdade, é estágio, é TCC, é isso aqui. Não... Só que assim, por mais que elas demoraram todo esse tempo, elas já conheciam essa versão da história, né? A antiga. Você dá um desconto. Ah, perda, tá dando desconto. Vai ter desconto. Então, Eu falei assim, não, eu vou ler o livro da Rafa. Eu quero ler ele em janeiro, no primeiro dia. você Quando eu falou. peguei para ler, tipo assim, eu já tinha, né, lido a sinopse. Eu falei assim, ele é infanto-juvenil, não é muito a minha praia. Porque assim, eu acho que ele vai ser mais simplesinho, tanto que eu conversei com a Rafa, que tem partes ali que é bem devagarzinho, né, bem lento. Uhum. Né? Só que assim, a gente entende que essa parte lenta é a parte que ela tá usando para ensinar, né, os leitores ali a parte da humildade, do amor, da paciência. Então, assim, no começo mesmo, eu normalmente demoro para ler a metade do livro, né? Eu demoro 4, 5 dias para ler metade do livro, às vezes até uma semana. O da Rafa, eu demorei, eu acho que uns 3 dias para ler o começo, por causa dessa parte mais devagarzinho ali, que ela estava introduzindo. Foi uma leitura diferente do que eu estava acostumada, por mais que o mundo pareça com Nárnia, eu andei pegando várias coisinhas ali, né, que tipo, que nem o sol, isso, aquilo, você vai pegando vários pontinhos. Aí depois, quando eu cheguei, acho que mais ou menos, acho que eu tinha lido umas 100 páginas em 3 dias, eu terminei de devorar o livro. Eu acho que eu li o livro, acho que em 5, acho que foi até uma semana eu consegui ler o livro. Mas eu teria lido mais rápido ainda o livro dela a hora que chegou no meio. É que eu não consegui. Tanto que, assim, para mim ler o livro dela, eu colocava a rede na minha garagem e ia deitar lá na rede para ler o livro dela. Ah, Eu adorava o por livro isso que, dela. por isso que você demorou, você dormia. Chegava Eu lá, dormi, eu imagino a Fran na rede, assim, com a cabeça pra fora, assim. O cara sonhou com a história, né? Sonhando outra história. Aí, às vezes, como assim, tava muito calor, eu tenho uma piscininha pequenininha da minha menina ali, eu sentava na piscininha e ficava lá lendo o livro da Rafa. Mas, assim, quando Claro, chegou claro. É a cara da Fran, né? Tá na piscininha, assim, com as pernas pra fora. Marido, Martini. eu não vi, ó, não, é Muito café, bom. gente. É café, ó. Você já que eu já tomei tudo. É café que eu tomo. Adoro, adoro, adoro. Outra É, fonte de inspiração perfeita, o café. é. E naquela época, o mais engraçado é que não sei se vocês já tomaram aquele café de jacu.
Já. Vocês não tomam já, Eu já né? tomei. Então, né, eu tinha comprado, né, um pouco para fazer, para moer, para fazer. Aí eu sentadinha lá na piscina, eu falava pra ele, eu quero café, mas eu quero café de jacu. Aí fazia, tava na piscina, refrescava o calor. Gente do céu, eu sou do sul, o que é jacu? É um pássaro. Voodoo é pra jacu. Como que é que fala, Marcos? O café... Como que é que fala esse café de jacu? Como assim? Nome certinho. Eu procuro, Como peraí. que fala? Teu, Café... pera que tem o Google pra isso, não se preocupa não. Boa. Sim, mas é aquele café que passa pelo digestivo, lá pelo sistema digestivo. Tá bom. É assim, o jacu come, tá? Aí ele defeca, aí o pessoal vai lá e pega das fezes a sementinha pra secar e preparar pra vender, tá bom? Então, Nossa. o café de jacu, ele vem do cu. Esse é o slogan, mas não deu certo, eles mudaram. Mas é gostoso, nossa, uma delícia. Ai, meu Mas Deus. sim, Curiosa, de um curiosa. Só curiosa, né, Rafa? Só curiosa. Pensando aí. Não, mas, gente, é muito bom. Ai, meu Bom, Deus. tem mais alguma pergunta, Fran? Não, mas se ficar falando, eu vou continuar falando e vou esquecer até do meu horário. Uhum. Bom, gente. Bom, Rafa, você quer dizer mais alguma coisa? Pois é, agora é desprevenida de novo. Não, você acha que a gente Isso é esqueceu? tanta coisa que a gente quer. Tanta coisa que a gente quer dizer, na hora da conversa a gente acaba esquecendo, né? Então. Tem que marcar outras reuniões assim, Marcos. Com Sim, certeza. Só para ficar do papo. Cada reunião, tipo de pergunta, né? Então. Ô Fran, a gente falou, depois que você saiu, eu lembrei agora do Alma. Ele tá bem mais a sua cara do que livrinho de fantasia, viu? Que ela explicou os negócios. Ela me contando as coisas. Falei, mano, a Fran eu tô assim na minha cabeça. Nossa, a Fran vai adorar isso. A Fran vai adorar isso. A Fran vai desenvolver alguma maldade no livro dela com isso e ainda vai colocar o nome de Rafa pra fazer uma homenagem pra Rafa. Pior que tem umas coisas bem pesadas. Eu pensei, gente, fui eu que escrevi isso. Eu falei pra ela, se eu entro numa casa e tem uma sala cheia de bonecas e o olho das bonecas se mexem, cara, eu vou embora. Eu não vou bater na porta e falar, tem uma xícara de açúcar? Não, eu sumi. Mas até quando a gente entra nessas lojas, assim, com bonecos de porcelana, tu olha, tu fica, gente, eles estão me olhando, tô com medo de entrar aqui. Foi muito nisso que eu me baseei também. E tem uma... Como chama? Um curta da Pixar que também se chama Alma. Inclusive, eu me baseei nele para fazer. Só para dar os devidos créditos, mas que também, né? Não tem nada de bruxa, só mostra a criança entrando ali numa loja, no meio do nada, não tem ninguém. E aí ela toca num boneco que é parecido com ela, assim, exatamente a cara dela, a Coraline. Uhum. Aí ela toca, assim, no boneco e daí ela é sugada para dentro dele. E aí foi nisso que eu me baseei muito. Não, você acabou de falar, eu também fiquei imaginando. Coraline é uma coisa que a Fran tava assistindo e falou, nossa, que legal, que legal. Cara, Coraline não é pra criança, gente. Eu falar pra vocês que a minha menina adora Coraline. Minha menina gosta. Eu também, ela é sua filha, eu ia achar estranho se ela não gostasse, né? Mas, sabe o que é engraçado? Eu, quando era criança, eu adorava boneca. Ela tem pavor de boneca desde pequena. Pra falar que ela tem boneca, ela tem uma boneca. E por quê? Ela ganhou de presente e essa boneca foi uma tia minha que comprou a boneca e enfeitou a boneca com EVA, fez um vestido, um cabelo de EVA, coisa mais linda a boneca. Então ela tem essa boneca. Mas ela só tem um urso dentro do quarto, ela gosta de urso. Urso ela não tem medo, mas boneca, gente do céu. Ela tinha uma, ela fez eu dar tudo, porque ela deixava a boneca dentro do guarda-roupa. Aí, às vezes, ela ia abrir o guarda-roupa, a boneca caía, ela gritava, ela ficava desesperada. Que terror! Ela não gosta de boneca. Ela odeia. Ela fala que boneca pode ser possuída. Tá vendo? É um belo conto. É um belo conto. É um belo conto. Bom.
Bom, pessoal. Mas olha outras. Opa. Não, então, desculpa. Não, pode falar. Não, então vocês falam de Coraline, mas eu Ah, tinha tá. muito mais medo de Branca de Neve quando eu era criança do que de Coraline. Eu tinha medo de assistir Branca de Neve. Por causa dos efeitos visuais, tem aquela parte que ela se perde na floresta, aqueles olhos, assim. Ah, Aí tinha medo. tá. Tá, entendi o que você quer. É porque muita gente se sente desconfortável porque ele foi no estilo rotoscópico. Então eles filmaram as pessoas, os humanos, e foi desenhado a partir do movimento humano. Então você tem aquele movimento humano no fundo da sua cabeça e fala, nossa, isso aqui tá real. Com Uhum, a animação, aí você sente aquela. Tem alguma coisa que fala, não tá encaixando. Isso faz você prestar uhum. mais atenção, né? Daí, Ô, Branca de Neve. Então, aquela caça-monstro dá mais medo ainda que Coraline. cara, Gente. sim, Ah, sim. eu adorava quando era criança. Peraí. Uma vez por semana. Então, o Casa Monstro eu sempre achei, foi um dos filmes que o meu filho mais assistiu. Uhum. Do Casa Monstro, eu sempre achei ele daria uma ótima história de terror. Só tem pra mim uma falha na Casa Monstro, né? Porque eu acho que todos os vizinhos ali devem ter vidro à prova de som, porque nunca, porque como é um filme CG, sai caro você ficar colocando pessoas na rua, mas ninguém escuta nada que tá Exato. acontecendo na rua. Mas é onde você pode pegar aquela parte ali que pode ser apenas uma alucinação das crianças, né? Ah, Porque às vezes é só é, eles que estão alucinando, ninguém vê, porque tem aquela parte assim que é só a criança que vê, os outros não. Para os outros, eles são tapados, eles vê apenas o que querem ver, não aquela parte olha, Boa. boa, das boa, boa. crianças, né? Legal, Bah, Fran. adorei. Beleza. Então, gente, é isso, né? Chegamos ao fim. Eu terminei as minhas perguntas. A nossa querida Fran foi e voltou, né? Causando todo um reboliço. E a gente fez a Rafa chorar um pouquinho. A culpa é da Fran, não é Ai, minha. Né? Ai, ai, a gente. desperta é o meu lado mais emotivo. Então, Ai. é isso, Rafa. Você quer falar mais alguma coisinha? Só queria agradecer de novo a oportunidade. Foi muito bom a conversa. Podia ficar conversando por mais 3 horas aqui. É uma Eu, peninha assim de dar tchau, mas de novo, é muito gratificante acho que chegar nesse momento, né, de poder falar um pouco da minha jornada como escritora, enfim, pessoas querendo ouvir também. É muito bom, assim. Pra é, falar a verdade, antigamente eu nunca esperava por isso que eu ia chegar num ponto assim. Então é muito gratificante. De novo, essa agradeço por essa é. oportunidade de ouro e agradeço também a Fran, né, Você tem que. por ter me colocado Você nessa. tem que agradecer a Fran, né? E eu também tenho que agradecer a Fran, né? Porque além de dar entrevista para mim, ela me dá dicas e a gente continuou conversando sempre, né, Fran? Então, Eu acho também, é eu direto. agradeço você, mas o crédito é para Fran mesmo, né? Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos. Essa foi a Rafaela Rumpental Thyssen. Falei certinho, porque a gente Sim. ensaiou, né? Essa é a nossa querida Fran, que ela é muito malvada, mas ela é que nem a maligna. Lá no fundo, bem lá no fundo, ela é uma fada. É uma malvada querida. É uma malvada querida. Safada, ela é um Olha, faz uma amorzinho caneca. comigo. Como você define a Fran? Ela é uma malvada querida. Ela é a Aurora. Ela é a Aurora do Metamorfose. Olha, Fran. Ó, Então, Até os cabelos loiros parecidos. ó. ó. Bom, Adoro aqueles cabelos da Aurora. Ai, eu gosto, hein? Também. Eu queria mais loiro, mais claro, mas não dá. bom, eu sou daltônico, então eu não vejo todo o seu loiro, né? É. Nossa. Bom, mas é isso, pessoal. Revelações. Muito obrigado. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro. Vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau.